Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, ao vivo, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, que nessa Semana da Mulher, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, nós recebemos aqui a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, ela que é da Baixada Santista e que hoje viveu um dia lá na Câmara, onde a palavra de ordem foi distensionar. Com um PIB, Produto Interno Bruto, da ordem de 1,1%, o crescimento ficou aquém do que se esperava, é preciso distensionar para aprovar as reformas. E é por aí que os congressistas querem ir nos próximos meses. E a gente torce aqui para que consigam. Deputada, muito boa noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria. Obrigada pelo convite. Nós tivemos um dia, como você falou, intenso no Congresso, sessão do Congresso, mas estamos aí terminando essa semana, né, porque amanhã muitos deputados já voltam para suas bases, mas terminando essa semana com esperança de que o consenso vai prosseguir, distensionando, como você falou, para aprovar as reformas que o nosso país precisa. É isso, e aqui comigo à mesa José Maria Trindade, mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Nesse momento que a política aí continua balançando, mas parece que agora vai, né? Pois é, e a política, você sabe, é o nosso tema, né? A política define a sua vida, seu aluguel, a sua casa e a vida dos seus filhos. E durante toda essa semana, essa votação dos vetos acabou provocando idas e vindas e muito desgaste para o governo. O presidente Jair Bolsonaro não gosta de falar em negociação nem de acordo, mas houve sim negociação. Os vetos foram mantidos e agora 3 projetos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro serão votados na semana que vem. Olha, é uma briga por verbos, né? Por dinheiro do orçamento, né, deputada? É verdade. E é uma briga que eu não estou acostumada. Eu sou estreante na política e sempre fiz o lado ponderado, porque sou jornalista, e agora aqui, enfrentando esse ambiente que, infelizmente, a gente tem que, eu confesso, é um ambiente ainda muito viciado, de toma lá da cá, de negociação, mas tenho esperança porque entrou uma parcela boa de deputados que estão votando com convicção, sem entrar em acordo com o que eles acreditam que é bom para o país. Então, eu estou me juntando a essas pessoas, mas não é fácil vencer esse sistema. Você tem que brigar bastante, muitas vezes você sai decepcionado, porque nos bastidores é o que acontece, a negociação acontece nos bastidores, quando você vai ali para o plenário, já está praticamente tudo mais ou menos resolvido, mas a gente está firme. Políticos novos e políticos antigos com ideias boas de fazer a boa política. Só para explicar aqui, lembra daquele debate de 30 bilhões de reais? Era uma quantia que o relator do orçamento do Congresso Nacional iria definir, inclusive, o cronograma de liberação. Se o presidente não liberar, seria crime de responsabilidade. É o veto 52, que foi motivo dessa discussão. Continua, né? Só que reduziu em 9 bilhões, um pouco mais de 9 bilhões de reais, mas os deputados e senadores continuam com as emendas parlamentares. Né? Exatamente, é o orçamento impositivo que lá no início do ano foi aprovado. Uma emenda constitucional, né? Exato. Portanto, isso não é a lei orçamentária que vai Exatamente. ter o orçamento positivo. E eu acho que muitos deputados foram até induzidos a esse erro, falar assim, jabuti, não esses 30 bilhões que fica na mão de um deputado que é o relator do orçamento, né? Agora... Não é bem assim, porque os integrantes da comissão acabam apresentando emendas e que definem, esses deputados é que definem. Mas, na verdade, é fatiar o orçamento. Eu sou da opinião de que quem tem que decidir essas despesas é o governo. Ele que está lá com o orçamento na mão, que sabe as prioridades. Nós temos as nossas emendas impositivas, que foi aprovado, né, que nós temos que direcionar o que cabe aos deputados, 16 milhões do orçamento. Temos as emendas de bancada também, que foram garantidas, mas esses 30 bilhões eu não concordo, não. E eu não fiz parte de nenhuma negociação, não. Eu votei para manter o veto do presidente. Pois a senhora, como outros deputados de oposição, né, filiados a partidos de oposição, tomaram
essa decisão de apoiar o veto. Isso gerou algum estremecimento dentro do partido, no caso o PSB? Não, Como é que foi isso internamente? Eu tenho mantido a minha independência. Eu entrei no PSB, eu concordo com muitas posições do partido, mas eu não sou 100% PSB. E eu mantenho a minha coerência. Eu fui eleita, eu acho que os partidos, eles estão passando por e precisam passar por uma transformação, uma mudança de comportamento, porque o brasileiro vota nas pessoas. Se fosse para votar nos partidos, a gente elegeria uma chapa fechada, vota no partido, o partido como pensa? Qual a orientação do partido? Mas não é assim. Quando você elege alguém, você elege uma pessoa que te represente. Você não elege um partido, né? Você elege a pessoa. É assim que o brasileiro pensa. Então, eu tenho mantido essa coerência. É interessante, deputada, que durante a votação da reforma da Previdência, a reforma da Previdência ela quebrou tabus no Congresso Nacional. Porque antes, ou você estava fora do ônibus ou dentro do ônibus. Na reforma da Previdência, houve uma mistura ali entre os partidos políticos. E uma consciência nacional de que algo precisava ser feito, né? Na reforma da Previdência. A senhora votou com a reforma da Previdência? Eu votei a favor da reforma da Previdência. Contra o partido? Contra o partido. No começo, eu me posicionei contra a reforma, do jeito que ela foi apresentada pelo governo. Tinham itens ali que eu não concordava. Redução do BPC, a desconstitucionalização, a aposentadoria rural, o aumento do limite para os aposentados. E eu me posicionei e acompanhei as transformações e as emendas que foram propostas para que a reforma... Capitalização, que era para mim o coração da reforma, era a capitalização. Eu também era contra, porque como que o brasileiro, que já ganha pouco, vai ser obrigado a fazer sua própria poupança? Né? Já tem a capitalização nos bancos privados. Né? Então, ele não consegue, precisa... Exatamente. Então, depois que a reforma passou 2 meses sendo discutida nessa comissão especial, ela foi modificada, inclusive com a participação importante dos partidos de oposição, que ofereceram emendas que foram acolhidas. Então, se você vai para uma negociação, se você propõe mudanças e se essas mudanças são aceitas, por que você vai votar contra depois? É só para ser contra por ser contra. Só para falar, nós somos oposição. E eu não entrei na política para fazer esse jogo, né? Esse jogo de que eu sou desse lado, tudo que é daquele eu sou contra. Não, eu sou a favor de projetos bons, sendo eles da esquerda ou sendo eles da direita. Eu entrei por uma história que eu tinha na minha região, as pessoas me respeitavam pelo meu trabalho como jornalista. E assim eu estou mantendo a minha posição em todas as votações da Câmara. E isso está desestruturando. Aquela história de que tem o baixo clero e o alto clero, eu não sei, você acompanha a política, você está vendo que isso está sendo modificado. Ninguém mais sabe hoje o que é baixo clero, o que é alto clero. Por quê? Porque entrou uma parcela de políticos nessa legislatura, porque as pessoas estavam cansadas e queriam renovação, entrou uma parcela que entrou sem vício e muitas vezes sem posições ideológicas extremadas e que está fazendo, eu vou fazer a minha parte, eu vou votar no que eu acho que é bom para o nosso país. Ou seja, os líderes então não têm mais aquele controle das bancadas que eles exerciam no passado. Eu percebo isso. É a visão que eu tenho como uma nova política desse momento que nós estamos vivendo no nosso Brasil. E que é importante, é um momento de transformação. Talvez na próxima legislatura, essa massa de pessoas que entrou representando o povo e não partidos ou ideologias ou sindicatos. Seus próprios povo. interesses. Né? Exatamente. Deputada, a gente falava da reforma da Previdência, eu queria recuperar aqui a parte em que ficou de fora da reforma da Previdência dos estados e dos municípios. Né? Que está sendo bem discutida também. Agora, São Paulo, né, aprovou bem apertado. A gente está vendo, né, e era previsível, a dificuldade dos estados e dos municípios. Os municípios têm que aprovar as reformas nas câmaras e os estados nas assembleias. Até agora, só 13 de 27 conseguiram. Brasília vai ter uma dificuldade tremenda para votar a reforma. E São Paulo foi um exemplo. Quer dizer, foi uma 59, eu acho que foi aprovado. Foi ali, foi muito apertada a votação, votos, né? de uma diferença. confusão, com agressões, com tumulto e tal.
Mas era preciso também votar em São Paulo, né? Exatamente. Não tem outro jeito, né? O Brasil precisa rever toda essa política de assistência social também. É importante, mas nós vivemos um momento muito difícil do nosso país, onde simplesmente não tem dinheiro. Então, votar é muito... Eu gostaria de votar contra a reforma também. Eu não, porque realmente ela tira direitos adquiridos. Mas só que nós temos que votar com responsabilidade. O que adianta a gente ter direito se esses direitos não podem ser garantidos? Se daqui a 2, 3, 4 anos os aposentados de hoje não vão ter condição de receber a aposentadoria. Então é muito fácil, é que nem a gente consegue transformar esse exemplo para dentro de casa. Um pai de família que reúne os filhos e fala, olha, vou ter que cortar despesas. Então você não vai poder mais fazer aulas de inglês. Você não vai poder mais fazer o seu curso tão importante. Como assim? Eu tenho o direito de fazer, isso é importante para a minha vida. Falo, então, ou você faz esse curso, ou você come, ou você deixa de fazer esse curso. O que você prefere? Então, é cortar na carne que a gente fala mesmo. E isso está chegando aos salários, né? Exato. Daí o debate sobre a reforma administrativa, que será outro trauma, Exato. uma dificuldade Exatamente. tremenda. Agora, Exatamente. deputada, voltando à reforma da Previdência, a senhora acha que é possível resgatar a PEC paralela, que era aquela proposta de emenda constitucional que pretendia justamente discutir a previdência dos estados e dos municípios, porque nem todos têm a sorte que teve São Paulo de conseguir aprovar um projeto São 13, como né, aquele. 13 dos 27, 27 aprovaram, É, e os dos municípios vai ser muito mais difícil ainda, especialmente que nós estamos num ano eleitoral, Exato. onde vai ser mais complicado. Eu acho que vai ser bem mais complicado, né? Essa discussão do veto 52 também se acirrou por conta disso, é ano eleitoral. Como a gente vai dizer, esse dinheiro não vai ser usado para fazer toma lá da cá para facilitar as campanhas políticas? É claro que sim. Então, num ano realmente que não dava para ser aprovado. Mas a senhora acha que dá para resgatar a PEC paralela? Eu não sei. Ou acabou engavetada mesmo? Eu assim? acho que pelo clima que a senhora sente ali não dentro. estou sentindo um clima favorável para isso. Principalmente porque daqui para frente, de julho para frente, muitos deputados vão concorrer nas suas cidades a cargos de prefeito, porque também é uma coisa que eu sou contra. Deveria ter uma eleição unificada, economizaria recurso da União, pararia com essa escadinha, né? Você fica 2 anos num determinado cargo e depois você pula para o outro. A população também está cansada disso. Muito bem. É sempre difícil fazer reformas, sempre difícil fazer mudanças, né? Mas esse é o debate que está colocado no Congresso Nacional. Nós estamos aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, com a deputada Rosana Vale, PSB de São Paulo. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e estaremos de volta.